Battle Royale, hoje é a resenha dele. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, considere escrever aqui no canal. E eu tenho levantado a mão, mas tem aparecido pizza, eu vou parar de levantar essa mão. Hoje vamos fazer a resenha de Battle Royale e finalmente chegou a resenha desse livro. E eu digo finalmente por quê? Porque ano passado, 2020, eu comecei a ler a trilogia dos Jogos Vorazes e todo vlog que eu falava, não, eu tô lendo aqui a Katniss, sei lá o quê, todo mundo não, velho, todo mundo é um pouco demais. Mas bastante gente aparecia e falava, não, mas isso aí é cópia do Battle Royale, nossa, Battle Royale é muito melhor, nossa, isso aí, a Suzanne Collins não é o nome da autora? Ela plagiou, sei lá o quê. Então, é, eu acredito que cada livro tem a sua peculiaridade, mas eu quis muito ler o Battle Royale, justamente porque, não só porque falavam que parecia os Jogos Vorazes, mas porque é um livro também super famoso, mas eu gosto de tirar minhas próprias conclusões de tudo na literatura, então eu resolvi ler e depois que eu soube, né, que começaram a falar sobre o Battle Royale, eu comecei a ir atrás e eu acabei gostando muito da premissa dele, independentemente se eu tinha lido ou não lido dos Jogos Vorazes. Bom, então sem mais delongas, vamos para a resenha de Battle Royale, escrito por Koshun Takami. O livro se passa em 1900, mais ou menos em 1990 e noventa e poucos, em um Japão distópico. Então não é o Japão atual, é um Japão com um tipo de governo específico, com programas militares secretos específicos. E um desses programas militares específicos é pegar uma turma de nono ano de uma escola aleatória e levar para uma ilha para eles, para os alunos se matarem entre si, é redundância? Para eles se matarem e o exército japonês adquirir dados e informações sobre como que as pessoas se comportam num ambiente de guerra, já que eles não têm guerra no momento. Essa é a premissa e é aqui que os nossos personagens começam. O livro de cara, primeiro capítulo, começa com o Shuya. Shuya é o nosso protagonista. Shuya, o nosso protagonista, ele está numa excursão escolar e está indo junto com toda a sua sala dentro de um ônibus para esse tal lugar determinado, né? Só que em um momento durante a jornada acaba tendo um gás e eles acabam todo mundo dormindo e acordando numa escola presos com um colar de rastreamento e dentro de uma ilha para começar os jogos. Então é uma coisa bem direta, a premissa do livro é essa, é aqui que começa e basicamente é aqui que termina. E aí, eventualmente, o professor novo explica as novas regras e aí segue o jogo e começa toda o enredo do livro. E te falar que a premissa é básica, a premissa é rápida, só que é um livro grosso e é um livro muito bem construído no sentido que esse livro, ele é escrito em terceira pessoa e a gente acompanha o Shuya. Mas o Shuya não é o personagem principal. Ele é o protagonista, ele é o personagem que a gente acompanha mais, mas eu acredito que ele é uma porta para a gente conhecer todos os outros personagens. No que eu quero dizer que, como ele é escrito em terceira pessoa, capítulo a capítulo, o autor ele acaba pulando entre os participantes. São 42 alunos e ele acaba dando pra gente o contexto dos 42 alunos no final. Então, no final do livro, a gente vai saber que o aluno número 13 é o Irito Karakaka, que ele teve quando ele tinha 8 anos, ele caiu na piscina e aí ele aprendeu a nadar logo cedo, aí ele virou atleta. Tipo, é mentira que eu tô falando, não existiu isso nesse livro. Mas é uma coisa que, tipo, todo capítulo, todo personagem para que ele pula, a gente tem um contexto e um background completo de cada um desses personagens. Ele é uma escrita muito ágil, tem capítulos maiores, tem capítulos menores, mas é uma leitura ágil e que é muito interessante é que todo final de capítulo tem a quantidade de alunos que restam ali na, na ilha vivos.
O que é meio ruim, porque toda vez que começava um capítulo novo, dava aquela vontadinha de tipo, vou até o final do capítulo pra ver ali quantos vão sobrar. Se vai sobrar menos, porque daí quando você começa o capítulo você já sabe, puta, esse aluno vai morrer, se ferrou. O que dá meio que spoiler pra você antes mesmo. Mas depois eu tive autocontrole e parei de fazer isso, porque, né, quando tem 42 alunos, e aí você vai até lá e tem 41, você fala, alguém morreu, mas sabe quem direito. Agora, quando tem 10 alunos e aí depois tá 9, você fala, puta, esse cara vai morrer no final desse capítulo, certeza. Então são capítulos curtos, você acaba tendo o background de cada um dos personagens, o que no começo eu achava um pouco chato, no sentido que, puta, eu precisava mesmo saber toda a história desse cara que morreu em 3 páginas depois. Mas depois, eu pensando nisso, eu acabei pensando que, pô, o autor conseguiu me trazer uma experiência muito mais completa agora que eu sei toda a história do cara. A gente acaba tendo empatia pelos alunos antes dele matar os alunos. O que é muito interessante, eu acho que cria uma experiência completa, né? Porque tem o. Não é uma coisa entre os alunos bons contra os alunos ruins, né? Não é que o cara vai na arena lá dos Jogos Vorazes e tem os caras bons e os caras ruins. Aqui é meio que aluno caíram nesse contexto aqui do nada, ninguém tinha preparação nem nada. E agora eles têm que se virar. Outro ponto que eu acho interessante ressaltar nesse livro, meio que pelas comparações de Jogos Vorazes, é que esse livro, ele grita não YA, né? Ele não é um livro jovem adulto, no sentido que ele é grosso pra caramba, tem 600 e tantas páginas, 660 páginas mais ou menos. Ele é escrito em terceira pessoa e ele traz muito contexto entre os personagens, então ele pode ser denso e arrastado em alguns momentos, tem uma leitura rápida, mas em alguns momentos peculiares ele pode ser um pouco arrastado. E ele faz uma crítica muito forte ao sistema de governo e política japonesa que talvez seria na época. Eu não posso dizer em relação a isso porque eu não vivi lá. Mas o autor faz uma crítica muito forte ao governo oriental. Inclusive, por isso que esse livro não ganhou um dos prêmios lá que ele estava quase ganhando, justamente pelo seu teor pesado. E não só isso, mas as mortes aqui são muito viscerais e são muito grotescas, assim, sabe? Então, tipo, de cara, tomou o tiro, mas não é só tomou o tiro, tomou um tiro na testa e aí o olho do cara abriu aqui e começou a escorrer gosma e aí a pessoa enfiou o dedo e explodiu, sabe? Então é uma coisa bem grotesca e bem visceral mesmo. Eu acredito que esse livro tem duas barreiras principais. A primeira barreira são os nomes, se a gente está no eixo anglo-saxão latino, né, de nomes. Os nomes podem ser um pouco confusos, porque são 42 alunos. E os 42 alunos têm nomes muito japoneses. Então, às vezes, você pode falar e ficar um pouco intimidado com a lista de alunos. Então, tem a... Cadê? Tem a Yukiko Kitano, Yumiko Kusaka, Hirono Shimizu, Mitsuko Soma, Iruka. Então tem você acaba ficando um pouco confuso. Mas esse personagem já foi? Esse personagem não foi ele o outro capítulo? Ele tem que ficar nessa vai e volta. E a segunda barreira, pra mim, que eu acredito que seja pra vocês também, são personagens de 15 anos. E às vezes eles têm sofisticação de pensamento muito grande. Às vezes eles fazem umas reflexões muito sofisticadas para alunos de 15 anos. O que, se fosse na nossa realidade, eu ia ficar um pouco mais de pé atrás. Mas como que é uma distopia, as pessoas cresceram nesse mundo, cresceram fazendo essas reflexões, vendo os pais fazendo essas reflexões. Então, eu não foi uma coisa ruim que eu achei que pudesse ocorrer nesse livro. E entre os personagens de 15 anos. Agora, eu não vou dizer se eu gostei mais de Jogos Vorazes ou de Battle Royale, eu gostei de ambos. Eu vou fazer depois um vídeo sobre principais diferenças, similaridades.
Mas eu recomendo muito esse livro. Eu já vi gente falando aqui, porque eu tô um pouco pé atrás, porque eu já li Jogos Vorazes, falaram que é meio parecido e não quero ler uma coisa igual. Mas, puta, não é parecido e manda bala porque é muito bom. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Até a próxima.